Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta sexta-feira para fechar mais uma semana falando de NFL. Temos um convidado especial aqui no canal, mais um Toque Passa, um Toque Parça, um papo de off-season com o David Chiodini, bem descontraído, bem leve, um momento é de calmaria na NFL, então a gente fala até de futebol americano, essa é a ideia aqui, a gente fala bastante de NFL, mas a gente conversa de novela, de futebol, de várias coisas. O bate-papo tá bem especial mesmo, eu sei que vocês vão gostar. Então já deixa aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, hypa esse vídeo aqui, também ajuda a gente. E se você puder colaborar um pouquinho mais, faça parte do nosso clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, tem vantagem, tem grupo no Telegram que é sensacional, ficar conversando lá o tempo inteiro, tem sorteio de prêmios, com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, camisa oficial de um time da NFL, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, Fanática, nossa parceira. Aqui embaixo tem o link e tem cupom de descontos. Vamos nessa então, que o papo tá especialíssimo com o meu amigo Davis. Roda a vinheta. Muito bem, então estamos aqui mais uma vez com um parceiraço aqui do canal já, porque toda off-season eu trago aqui o Davis pra gente conversar, meu parceiro de ESPN, meu colega. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite aqui do Toque Passa. Comuniquei na live na quarta-feira que você estaria aqui, o pessoal já ficou empolgado, pô, o cara sabe muito. Mas eu quero te perguntar, Davis, o que você está fazendo nesse período, que esse período é aquela coisa mais, né, triste? Ao que você recorre? Você assiste jogos antigos? Porque tem alguns momentos também que eu vou assistir jogo antigo e falo, não, esse aqui eu já vi, esse aqui eu já vi. E aí só vai ter aquele Jaguars e Titans que assim, eu não quero ver. Na verdade, eu não quero ver mesmo. Meu amigo Bellatini, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui de novo, conversando com você e com todos os espectadores do Toque Passa. Prazer enorme, né? Somos colegas de trabalho de canais ESPN, já nos conversávamos antes, inclusive, né? Aqui, das maravilhas da internet. Está lá Bellatini, lá em Portugal, lá em Braga, eu estou aqui na Bela Jaraguá do Sul e por aí vai. E, cara, eu vou te falar, eu acho que também a gente estava até conversando em off, né, sobre dificuldade de criar conteúdo, mas é um momento bom para a oxigenação do cérebro também, né? As pessoas elas têm um hábito, e eu consigo entender, de nos verem na tela, seja na tela do seu computador, no YouTube, seja na tela da ESPN, ou em qualquer outro lugar, de achar que somos monotemáticos, porque falamos de futebol americano. Quando gostamos de outras coisas na vida também, né? Gostamos de outras coisas. A minha mulher, por exemplo, ela ama esse período, porque aí ela tem a sexta, ela tem o sábado, ela tem o domingo, que nossas famílias não têm domingo. Né? Essa é a realidade, nós não temos domingo. Ossos do ofício, ninguém aqui está reclamando, estamos apenas relatando. Então, assim, eu estou aproveitando, em termos de NFL, para além de produzir um pouquinho menos e também dar essa oxigenada no cérebro, fazer os meus season guides, que eu chamo, né, que eu escrevo todo ano para o meu, isso é de consumo próprio, só para mim, que eu faço minhas anotações, o que eu acho interessante para os times, o que eu projeto, né, e eu costumo rabiscar muita coisa, eu gosto muito de rabiscar e é meio uma coisa bem intuitiva, com uma soma de dados, e eu gosto muito de fazer clínica nesse período, acho que posso indicar aqui o CoachStube, que é um site que tem muita clínica, que é muito legal, tem valores acessíveis, tem algumas de graça, outras bem mais baratas, algumas com o dólar no preço que tá, ficam bem restritivas, né? Então é isso, cara, eu acho que é um período que dói um pouquinho para criar o conteúdo, e a gente como criador sente isso, mas também tem o seu valor. Não, tem o que você falou, né? A gente tem que arranjar alguma coisa também para escapar. Eu tô curtindo bastante a Eurocopa, eu gosto do futebol, eu gosto de assistir outras coisas, vou assistir cinema, curtir, ler alguns livros. Evito esse, tá? Esse aqui eu tenho evitado um pouquinho mais, até quando eu terminei a live na quarta-feira, eu liguei aqui e falei, oh, começou o jogo do Corinthians, vou colocar aqui, coloquei gol do Cuiabá. Falei, olha, cara, tem uns caras aí que se tivesse, tipo, por exemplo, para você ser advogado, você tem que passar no exame da OAB, né? Tem que fazer um exame de classe. Tem uns caras aí no time do Corinthians, se tivesse exame para jogar na Série A, não passavam nem não ferrando. Passava. Tem uns caras que são complicados, tem uma coisa difícil aqui. Eu aproveito o fuso horário, eu falei, quer saber? Tá tarde, vou dormir, e aí desisti. Acordei no meio da madrugada. Esse que é o pior, né? Que aí eu acordo no meio da madrugada, pego o celular assim e vou olhar quanto que foi, né? Falei, putz. Aí eu vi, 1-1, tá. Ser corintiano é um ópio, né?
Essa é a realidade. Eu falo, ser corintiano é um óbvio. Eu nem gosto de futebol, vou ser muito sincero, assim. Não acompanho o futebol no geral. Tipo, você falou Eurocopa, não vi nenhum jogo, vi trechinhos de um. Não consegue me prender. Aham. E assim, isso não é uma crítica ao futebol de hoje, porque as coisas elas mudam, ponto. Sim. Mas é um futebol muito diferente daquele que eu gostava. Tudo bem, né? Mudou. Se eu não gosto, o problema é meu, não é do futebol. Mas eu. O Corinthians eu não consigo, simplesmente eu não consigo largar, eu vou acompanhar, eu vou querer assistir, eu assisti aquele jogo trágico de quarta-feira até o fim, é uma coisa muito complicada, é um sentimento muito diferente. Eu tentei me enganar, falando assim, não, agora eu tô mudando aqui do país, vou sair, vou abraçar. Aí acontece o pior, né? Porque aí eu venho aqui pra Braga, na cidade tem um time, eu falei, pô, eu gosto de ir pro estádio, vou torcer pro Braga, e agora o Braga contrata o Robson Bambu. Eu falei, mas não é possível, cara. Não chega a sofrer com ele no Corinthians. Aquela Eu falei, empregada... acho que eu me livrei, aí o cara vai lá e encosto, tá perseguindo, o que tá acontecendo, né? O tem homem tem uma entregada contra o Always Ready que eu nunca vou esquecer. Nossa senhora, não, mas essa aí, e o esporte me faz isso aqui, desde pequeno eu fico lá, brinco com o Renan, porque aí eu fico assistindo, tô convencendo minha mulher, ela tá assistindo o Tour de France, ela assistiu o Giro de Itália comigo esses dias, a gente terminava de almoçar, e aí ligava a televisão, tava começando assim, legal, né, que você vai vendo o ambiente, conhecendo as cidades na Itália, você vai vendo aquelas coisas todas. Bonito, então é bonito. Ela gostou, eu falei, tá vendo? Aí a gente começa a perceber. Temos Olimpíada chegando, né, batendo na porta. Sim, isso eu empolgadaço. Eu assisto muito a Olimpíada, eu gosto de assistir, assim, não entendo patavinas nenhuma, não sei quem são as pessoas, né, tipo, o brasileiro é favorito, não sei, não acompanho, não vou, porque de 4 em 4 anos brota especialista. Sabe? E eu fico quietinho na minha porque eu não sei nada. E eu só torço pros brasileiros e acabou. Ganhou. Mas eu gosto muito de assistir o atletismo na Olimpíada, principalmente as provas de velocidade. Sempre gostei, sempre achei muito legal. Eu gosto muito do 100, 200 e gosto muito do 4 por 100. Acho 4 por 100 a prova mais legal que tem, cara. A técnica é muito legal. A técnica é muito legal mesmo. Eu gosto muito de natação, eu gosto dos esportes com água, né? Eu eu velejei em São Sebastião, então eu gosto de ver, eu gosto de assistir, acho legal. E quando eu fui para Paris recentemente, porque aqui isso aqui parece snob, mas ir para Paris aqui eu paguei 20 euros a passagem, né? Fui para Paris e aí, putz, tava uma cidade maravilhosa, assim, tudo arrumado de Olimpíada. Aí até comprei um mascotinho ali e falei, não, tem que levar para casa, porque não adianta. Nosso amigo Eineirado estará lá. Estará lá na Olimpíada, vai passar a lua de mel assistindo a Olimpíada. Grande abraço pro Eni, um beijo no coração. Grande abraço, e isso aí é o mal do jornalista, né? O jornalista esportivo, ele vai curtir, assim como eu levei a minha mulher para ser. Eu sei que a mulher dele gosta também, então gosta tá indo gosta muito, tá ligado? Mas assim, eu levei a minha mulher para assistir Jets e Bengals numa noite de quinta-feira, chovendo no Thanksgiving, né, na lua de mel. Olha que coisa, Carson Palmer contra Mark Sanchez. Eu falei, não, isso aqui é legal, esse esporte, ela conhecia muito pouco do futebol americano e eu convenci ela, tá junto, então tá tudo certo. O esporte é a magia do esporte. Davis, vou fazer uma pergunta séria para você agora, indo para um assunto mais sério, assim, sem considerar o espaço, vamos lá, a qualidade do conteúdo, mas sim ao que ele se preza, né, cada época tem uma coisa, cada horário tem de um jeito. Se você fosse fazer a sua escolha, novela das 6, das 7 ou das 9? Das 9, cara. Das 9. Você é o cara do clássico, assim? Eu me divertia com os das 7, cara. Eu gostava das 7. Eu tinha um problema com a das 6, que era o seguinte, geralmente por conta de trabalho e tal, era um horário que às vezes eu parava em algum lugar. Saí do trabalho, vou parar no mercado, vou parar para fazer alguma coisa e acabava chegando com ela meio picada. Então algumas eu perdia. Às vezes eu conseguia, quando eu trabalhava muito perto de onde eu morava, pegar malhação, mas aí ali chegava naquele horário, começava a chegar gente 6 horas, tal, sabe? Eu nunca consegui engrenar. 7 horas era um horário mais de alívio cômico, né? Aquele horário cômico e tal. Você tá sentado jantando, eu particularmente sou um cara que janto cedo, sempre jantei cedo, 7 horas tô jantando, então ali você assistia mais. Mas a das 9, para mim, me remete muito a uma lembrança de infância. Na época até era a novela das 8, né? Isso. Que era do horário que, tipo, fica quieto, eu tô assistindo a novela. Família, isso. Discussão
sobre que canal estaria. Tanto é que quando eu fiz a primeira comunhão e tal, eu pedi uma televisão porque eu queria assistir esporte, que a Band passava a famosa faixa nobre do esporte, Sim. né? E aí eu queria uma televisão e eu comprei uma Brocksonic de 14 polegadas para assistir, mas era o suficiente. Então, quando tinha um futebolzinho, aquele Corinthians e 15 de Piracicaba, terça-noite no Pacaembu, ia para lá e via lá. Porque lá na TV principal a gente sabia que não dava. E, pô, muita novela boa, né? Que assisti e tal. Eu era o cara das 7, assim, eu gostava bastante de sentar. Eu lembro que eu voltava da escola, eu tinha, dependente do horário que eu estudava, mas eu sentava para fazer a lição e tava rodando aqui uma Kubanacan, alguma coisa, uma novela das 7, assim. Já sou de longa data, então até de que rei sou eu assistir. 4x4, clássica. A coisa mais legal, daqui a pouco a gente vai entrar num assunto mais sério aqui, mas a coisa mais legal que eu lembro via magia da televisão foi uma vez que o Raí comentou com o cara do gol que o Túlio tinha feito contra a Argentina, Copa América de 95, tinha batido com a mão, isso. E aí o Raí comenta aquela novela, eu falei, cara, mas isso aqui tipo, faz 3 dias que aconteceu, e aquilo pra mim explodiu minha cabeça, a verossimilhança. Depois eu aprendi que isso era uma forma de até atrair as coisas, mas inesquecível, grandes memórias da infância. Esse jogo aí é um Brasil e Argentina, acho que é 2-2, o Brasil ganha nos pênaltis, depois perde a Copa América pro Uruguai, acho que é a Copa América de 95, eu 95 que o Boiadeiro perde os pênaltis ali, o Boiadeiro que depois foi pro Corinthians, e eu lembro que tava com tanta raiva do Boiadeiro por ter perdido aquela final, por ter perdido aquele pênalti, e aí ele vai pro Corinthians e fala, cara, não é possível. Ele era muito bom, cara. Ele era bom jogador, mas é aquela coisa, né? Naquela época eu tinha 11 anos, né? Se esse futebol ganhou e perdeu, né? Ganhou é bom, perdeu é ruim, a ideia era essa. Até eu tô com essa camisa aqui, falando que ganhou é bom ou perdeu é ruim, esse jogo aqui, coincidência, eu coloquei essa camiseta e depois falei, esse jogo nós trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos, verdade. Foi um jogo que a gente trabalhou junto e foi um jogo ruim. Não, ruim você tá sendo muito legal. Ruim porque eu tava lá, e aí tinha aquela vivência toda, então foi ruim. Mas para quem tava em casa assistindo, deve ter sido... O Rafa tava no estádio, né, fazendo as matérias e cobrindo em loco. Estávamos eu e eu acho que Vinícius Moura, eu acho que era. Isso. Eu e Vinícius Moura, era um domingo de manhã, jogo do primeiro horário, e olha, foi triste. Entrou o Beozep, o McDonald's lançou uma interceptação bizarra na Red Zone. Depois o Zep lançou a interceptação no que era a campanha pro final ali. Pra empatar ali, né? Então, cara, olha, vou te falar, eu não costumo mentir eu sempre digo, não costumo mentir pro Fã de Esporte. Aquele dia eu disse no ar, olha, pessoal, obrigado a quem ficou até o fim. E foi duro. Então essa é até a pergunta que eu ia puxar pra você. Porque tem esse desafio, né? Tem jogo que a gente tá vendo e o jogo não está legal. Quando é legal, pelo menos da minha parte, eu sou sincero, eu tento trazer... Porque o futebol americano eu acho que é até mais fácil do que o futebol, de trazer algum momento que é mais interessante. É uma terceira descida importante, ou então você traz o destaque defensivo. É diferente do futebol, que você pode ter aquele toquinho de bola, como eu assisti ontem, o Bélgica e Ucrânia, que era um jogo de sangrar o olho, um time não querendo jogar, tentando parar só o jogo. O futebol americano não. Mas tem jogo que, invariavelmente, é ruim, e aí é complicado também para essa função, né, Davis? É muito complicado, né? Eu acho assim, eu não me lembro um esporte que o comentarista fale tanto que nem o futebol americano, né? Eu acho que é o esporte onde o comentarista mais fala e por um longo tempo, assim. Né? Basicamente a gente fala snap, ou pula um snap, mas é difícil você ficar mais que 2 snaps em silêncio. Enquanto no futebol você tem intervalos maiores, no basquete você tem intervalos maiores. Até o narrador, né? Até o narrador no futebol deixa às vezes, a bola rolar e fica lá. Isso mesmo. Então você tem, às vezes, ou inserções muito pontuais, né? Entra, fala uma frase, puf, que é o suficiente, não é a dinâmica do jogo. Então no futebol americano você fala muito. Então é complicado, cara. A gente tem que estar muito pronto para esse tipo de situação, para manter o público entretido e tudo mais, né? Eu cito sempre como exemplo quando você pega, às vezes, uns bowls de college, que não foi metade, metade saiu já pro draft, outra não tá, sabe? Eu peguei não vou me lembrar exatamente, era um Ohio State alguém, tá? Que o primeiro tempo virou 45-0, cara. Então você tem que estar pronto. Eu falei, acho que era com o Vinícius ou com o Matheus Suman. Eu falei, cara, segundo tempo é grossa, não tem jeito, nós vamos ter que inventar história aí e tal. E aí você se dá o luxo de contar um pouco de história, de falar de coisas diferentes, né? De puxar porque senão é bem complicado. É um jogo que você sabe que a competitividade
foi pro saco. Agora, também você dá muita sorte, às vezes, de pegar jogos espetaculares. Eu particularmente, tenho um. Eu sei que você tem um que você fez que foi um Vikings e Colts, aquela Vikings virada e foi Colts, você, não foi? Eu tava tava assistindo esse jogo que você tava comentando. Eu tava assistindo no Star Plus. Mas eu tenho, por exemplo, também um jogo dos Vikings do mesmo ano, que é Vikings e Bills. Um jogo louco Nossa. que os Bills estavam ganhando. Aí tem fumble no QB sneak e tal, e loucura completa. E aí, então, é isso. Você vai para lá, às vezes com grande expectativa, vira um jogo horrível. Tá? E às vezes você vai com pouco e vira um jogo maravilhoso. Faz parte da loteria. Esse jogo dos Vikings e Colts eu tava esperando pouquíssimo, porque os Colts era aquela coisa... Era sábado, não era? Era o sábado, era um jogo de sábado, e era um jogo que a tendência era acabar rápido, porque os Colts eram um time do Jeff Saturday, que tava, nossa, era de chorar de ruim, e os Vikings favoritaços. Eu lembro que eu combinei com a família para sair, depois falou assim que acabar o jogo a gente sai para jantar, né, pelo meu horário aqui a gente sai para jantar, e aí o jogo não não ele foi entrando ali assim, eu falei... Tem overtime, né? Sim, foi pro overtime e eu até falei, ó, vamos jantar aqui depois eu vou. E eu saí numa empolgação, porque o jogo virou uma coisa tão sensacional, tão incrível. E lembro o destaque daquele jogo lá, porque no intervalo, quando eu tinha aquela vitória tranquila ali dos Colts no momento, me deu um estalo, eu fui pesquisar qual tinha sido a maior virada sofrida pelos Colts, a maior virada dos Vikings. Então eu voltei pro segundo tempo, já falou assim, cara, sei lá, sabe que você sente uma coisinha? Porque não era normal os Colts estarem... isso, né? Tem um pouquinho do feeling, a gente desenvolve um pouquinho desse feeling também, né? Mesmo às vezes quando a gente faz avaliação de jogador, de qualquer coisa, às vezes nem sempre tudo tá no racional, algumas coisas estão no feeling. Às vezes a gente vai dizer, olha, eu particularmente costumo dizer isso, não tenho nenhum dado, nada para comprovar o que eu tô falando para ser uma super teoria, mas eu tenho um feeling. A gente desenvolve isso com o esporte, né? O esporte é base nisso. Eu lembro desse jogo aí que você falou que teve um screen pro Dalvin Cook, que foi um espetáculo, né? Sim. O Dalvin Cook faz um screen. Esse jogo que eu fiz tem uma recepção numa 4ª para 15 do Justin Jefferson, que é um espetáculo com uma mão só, um one-handed catch, que é um absurdo. Mas esse jogo foi tão absurdo que ele teve 2 recepções assim. Uma do Stephon Diggs e uma do Justin Jefferson, cara. Eu disse, cara, e o mais curioso, só para fechar o assunto rapidinho, eu fiz 2 jogos nesse dia, porque era um dia que tinha Fórmula 1. E eu tava na Alemanha. Tinha um rolo de escala. Enfim, eu sei que pediram, pode fazer 2 jogos? Eu falei, claro, pô. Né? Aí eu fiz esse jogo e eu entrei no meio do segundo quarto do Cardinals e Rams, os 2 com os quarterbacks reservas. Então eu fui do céu ao inferno em minutos. Eu lembro que tava tendo Fórmula 1, que os caras até perguntaram se tinha como viabilizar para eu fazer um jogo na Alemanha. Eu tinha ido para Munique, e era um final de semana que tinha jogo também na Alemanha, Seahawks e Tampa Bay Buccaneers. Eu assisti esse jogo dos Bills num barzinho lá na Alemanha e, putz, sensacional, um jogo inesquecível mesmo. Muito bom de se ver. Falando dessa temporada, puxando aqui, entrando um pouquinho no assunto, quero saber a sua expectativa. A gente falou de coisa ruim. Eu tenho uma expectativa muito ruim para o meu time nesse ano. Eu acho que vai ser sofrimento. Assim, é um primeiro passo. Não é nem sofrimento, porque sofrimento é quando você espera alguma coisa e não vem. Né? Eu acho que a situação é essa. Como é que você tá ali olhando times esse ano como os Patriots, como os Broncos, os Panthers também estão nessa pegada. Tem alguns times que... Giants. Claramente entram na temporada com um estampo ali de figurante. Então, cara, eu acho que assim são cenários muito diferentes de um para outro, né? Eu concordo com você dos Patriots. Os Patriots tiveram a maior dinastia do futebol americano. Tô tranquilo ainda. Né? Tô tranquilo. E assim, não dá para achar que você vai durar para sempre, cara. Então, o torcedor dos Patriots, no geral, ele precisa baixar um pouquinho o nível de expectativa e entender que ele tá num ciclo natural. Isso. Sabe? O time, se o Drake May der certo, e eu tenho perspectivas muito boas para ele, gostava muito como jogador, os Patriots vão ter resolvido o problema mais difícil, quarterback, tá? Que para mim, se você resolve o quarterback, você resolveu metade do caminho. Os Patriots têm um time horroroso no lado defensivo, não. No lado ofensivo, sim. Tá? É um grupo de recebedores, meu Deus. Tem alguns jogadores interessantes, mas é um time abaixo da média. Então, é normal, vai ter suas oscilações. A minha aposta, já vou deixar aqui a minha bold, é que o Drake May entre em campo contra o Tennessee Titans, acho que é semana 9, se não me engano.
tá? É Sim. por ali, eu acho que é a minha aposta. O começo é muito pesado para botar ele, né? Ainda não tem porquê, né? Eu acho que eu sou muito contra aquela teoria do que o quarterback calouro ele tem que ficar no banco. Eu não gosto desse tem Sim. que, tá? Eu Nada é acho que tem que, é. exato. Caso a caso, eu acho que eu consigo entender os planos de cada comissão técnica, dependendo do tempo. O Denver Broncos, ele fez muitas lambanças pós-Super Bowl que ele venceu, pós-Super Bowl 50. Tá? Então ele tá tendo que tentar resolver mais uma. Que não deu certo o Russell Wilson e eu não critico. Quando o Russell Wilson foi contratado, comemorei. Acho que todo mundo, ninguém achou que ia ser Sim. esse desastre. Mas deu a chave da franquia na mão do Sean Payton. Ele draftou o Bo Nix porque é o quarterback que ele gosta. Eu acho que o Denver vai ser o time ruim que foi ano passado? Não, acho que o Denver começa a melhorar. Sou fã de Bo Nix? Não, meu ponto com o Bo Nix é lá na página 2, quando a gente tiver que ganhar do Patrick Mahomes para competir e por aí vai. Mas eu acho que é um time que também, em termos de elenco, é frágil. Carolina Panthers, pior que foi, não acredito que Não vai vai ser. ser. Mas vai Só melhorar. para cima. Os Giants, eles precisam resolver a situação do seu ataque. É um ataque em termos de talento. Adicionou Malik Neighbors, que é ótimo? Sim, mas ainda assim é muito pouco, cara. É muito pouco, tá? Pra competir e tal. Então, assim, são alguns dos times que eu me lembro e tal. Mas é aquela coisa, a temporada da NFL nos traz sempre grandes surpresas, né? Até nessa história aqui, você falou do Sean Payton, a chave da franquia tá por lá. Eu não sei como é que vai ser essa diretoria, né? Porque se fosse, por exemplo, o David Tepper, a gente falou na live na quarta-feira, 2 derrotas, estava demitido o Sean Payton. Mas você acha que ele esquenta um pouquinho, assim, do tipo, ó, tá bom, a gente fez o que você queria, te mandou embora o Russell Wilson, que era a sua ideia, tá com o seu plano. Mostre alguma evolução. Se não mostrar, pode acabar meio que a paciência, até porque não é um cara barato, né? O Sean Payton, para mim, ele tem um grande trunfo, que ele tem um quarterback calouro. Ele é muito esperto até nisso, né? Isso dá para ele um certo salvo-conduto. Ele não pode ganhar 3 jogos, 4 jogos, tá? Mas se ele ganha seus 7, 8 jogos com o Bo Nix, mostrando 6, 7, 8 jogos com o Bo Nix, mostrando, deixando uma certa esperança na franquia, ele ganha uma sobrevida para 2025. E aí sim ele vai precisar de um elenco mais forte e tudo mais. Agora, se ele ganha 4 jogos, o Bo Nix tem uma temporada tipo Bryce Young no ano de calouro, aí eu acho que ele se complica bastante. Tá? Mas aí seria Denver novamente mudando a rota no meio, né? E aí vai general manager, vai todo mundo. Mas esse é o grande problema de Denver. Tá toda hora mudando a rota, porque a rota estabelecida no início não tem se provado boa, né? Aí até porque teve a mudança de donos também no meio do caminho, aí Isso, os caras querem grana rápido. Então, aí muda, o cara não sabe como é que é. Tem esse porém também, né? O pessoal fala do Jerry Jones, mas os caras das antigas entendem um pouquinho como é que funciona a história. Esses caras, eles acham que é chegar no Manchester City, contratar 500 jogadores e pronto, vai dar certo. A NFL é mais difícil montar um time na NFL do que é no futebol. Porque você tem um salary cap, você tem que resolver. O cara bom tá lá, o Mahomes tá lá, ninguém pode fazer nada para tirar o Mahomes, né, dos Chiefs. Você não tem como contratar, não é o Real Madrid que vai contratar o Mahomes. Eu falo muito isso sobre draft, sabe, cara? Quando a galera fala assim, mas aí sobe no draft para selecionar um quarterback. Tá, e se quem tiver lá em cima não quiser trocar? Você faz o quê? Vamos pegar o exemplo desse ano. Vamos dizer que você tenha 3 quarterbacks na sua board, tá? Que você quer. Só servem aqueles 3. Caleb Williams, Jaden Daniels e Drake May. Tô só usando um exemplo hipotético, gente. Não tô dizendo que uma McCartney não serve. Enfim, é só um exemplo, para deixar muito claro. O time do 1 pegou o Caleb Williams. O time da 2 queria quarterback e disse não vou trocar porque quero o meu quarterback. O time da 3 só trocaria o Drake May se você desse o mundo inteiro para eles. Deixaram muito claro. Na verdade é que os Patriots não queriam trocar porque eles queriam o Drake May. 3. Você faz o quê? Você não tem controle, cara. Esse que é o meu ponto. Quando as pessoas falam, não vale renovar com tal quarterback, eu pergunto, qual é a alternativa? Porque quarterbacks hoje, eles têm um poder de barganha, de chantagem. As pessoas falam do Tua em Miami. Eu entendo. Mas se coloca no lugar do Chris Greer, que é o tomador de decisão. Tá? Eu vou jogar o meu trabalho todo fora para fazer uma aposta que eu nem sei se pode ter alguém. No mercado chega pouquíssimos quarterbacks. Kirk Cousins chegou esse ano e foi disputado a tapa. Saiu antes de entrar, basicamente, né? Antes de quicar, já pegaram. Já pegaram, né? Já pegaram. Então é isso, cara. É muito. Você não tem muito controle sobre essas coisas. Então, e a gente tem que sempre se colocar
sentado na cadeira de quem toma a decisão. Né? Para o futuro da franquia era melhor não renovar com o cara. Pode ser. Mas eu quero o futuro da franquia se eu não tiver empregado. Não tô nem aí. E outra coisa também, né? A mesma questão do valor, né? Mas o Jared Goff tá ganhando tanto. Porque o Trevor Lawrence tá ganhando tanto. Não, você pode tentar aproveitar o momento e ganhar um desconto. Seu ano não foi tão bem assim. Mas o cara também sabe que no momento, o Trevor Lawrence, você vai encontrar, era um prospecto que tinha maravilhoso de draft, inquestionável. Era a primeira escolha óbvia, foi a escolha feita. Foi mal desenvolvido. Chega no momento que ele tem que renovar. Você vai abrir mão dele para fazer outra aposta num futuro draft? Não você é não loucura? Sabe nem onde você vai estar no draft? Isso. Né? Você não sabe quem são os prospectos? Porque ninguém sabe o que são os prospectos nesse momento. Essa é a realidade. Joe Burrow era um jogador de quinta rodada entrando no ano que ele estourou. Tá? É engraçado. É engraçado até essa história, porque eu falei com o Rafão há 2 semanas sobre isso, né? Porque quando foi ter esse draft, falaram assim, não, tem que buscar um quarterback, a gente tem uma discussão em relação aos Raiders, né? Não, tem que buscar um quarterback, tem que fazer o esforço que for, porque o draft que vem vai ser ruim de quarterback. Eu falei, isso é uma balela, né? Porque quando chegar em fevereiro, a gente tá falando de 14 quarterbacks saindo na primeira rodada. Não, esse cara aqui é bom, esse cara vai ser a pick 1. Sempre vira um draft bom de quarterback, né? Salvo raras exceções, como, né, o ano do... o ano do Pickens, que nem ele tinha que estar. Mas mesmo assim, quando não tem que ter nenhum quarterback, e se provou que não tinha que ter nenhum quarterback, aparece alguém. Não tem como. Brock Purdy. Brock Purdy. Que ninguém sabia, inclusive os 49ers não sabiam, né? Que tem torcedor que diz, não, olha, os 49ers, eles garimparam o Brock Purdy. Não, se os 49ers achassem que o Brock Purdy era tão bom, eles não tinham deixado ele para a última rodada. Para a última escolha, né? Então é isso, cara. Tem que ter um pouquinho assim de entendimento que no lugar de quem está sentado na tomada de decisão. Eu sempre acho que aí a gente dá uma opinião mais justa, né? Quando a gente consegue olhar de lá. Claro que para o macro da franquia talvez não fosse ideal, mas imagina assim, eu cito sempre esse exemplo dos Dolphins. Você não ganha um jogo de playoffs desde 2000. Você foi aos 2 últimos playoffs. Tá? O Tua não ameaçou lá em Kansas City? Não ameaçou. Mas você foi. Ele teve o ataque aéreo com mais... o líder em jardas aéreas da liga. Alguma qualidade esse cara tem. Sim. Alguma qualidade esse cara tem. E assim, eu não sou um super fã de Tua Tagovailoa, eu só tô usando ele porque ele é o exemplo em voga. As pessoas falam do Dak Prescott, os problemas na pós-temporada, e eu concordo 300% com isso. Mas bota o Dak Prescott no mercado, você vai ver não existe. Tá? Não tem como. E assim, o pessoal precisa entender. Você comandou o time de futebol americano, você sabe muito bem, né? Futebol americano não é uma peça. A gente tem o QB-centrismo, tudo ganha-se, perde-se por conta do quarterback, sendo que é muito maior. É muito maior, né? Então, eu gosto pra galera que acha que o quarterback resolve tudo, ouça o maior quarterback de todos os tempos falando. Ele fala exatamente o contrário. É até engraçado porque nessa história mesmo, eu sempre falava, não, o Brady fala que é ele, que não era o Belichick sem ele não ganhou nada. Cara, não tem, é conjunto e tem um monte de jogador. Eu acho que é desrespeitoso, inclusive, com os outros jogadores, né? Com o Julian Edelman, com o Malcolm Butler. Não foi ele que fez interceptação, não foi ele que salvou. Tom Brady falando sobre futebol americano é um verdadeiro espetáculo, porque ele consegue passar da maneira mais simples possível a complexidade de tudo que ele vivenciou. A forma. E eu tenho, isso é uma teoria minha, que Tom Brady talvez tenha se dado tão bem como quarterback pela essa facilidade também de se comunicar, por ter uma comunicação muito fluida, muito reta. A comunicação do Tom Brady, ela não tem ruído. Né? E isso dentro de um time de futebol americano é muito importante, porque você coloca as pessoas na mesma página o mais rápido possível. E o que todo treinador quer, o que todo treinador sempre fala é: precisamos estar na mesma página. Né? Futebol americano é estar na mesma página e executar bem. Não é um jogo que ele não é... Ele é simples, ele não é simplório. Eu costumo dizer isso. E o Tom Brady consegue colocar todo mundo muito rápido na mesma página. Consegue colocar nós, meros mortais, a entender o que ele fala. Pra gente fechar, inclusive, que eu já estourei contigo aqui também. Mas deixa eu te perguntar. Você acha que o Tom Brady vai ser um bom comentarista? Eu tenho uma certa preocupação, eu queria externar isso aqui. Eu tenho medo dele ser aquele jogador que ele vai olhar alguma coisa e era tão fácil para ele
que fica no ponto do tipo assim, esse cara errou porque ele ia fazer isso, mas ele tem que lembrar que ele era o Tom Brady. Ele fazia porque ele era o Tom Brady. Ele vai ter que se colocar no patamar de, ok, eu vou julgar o Tua como o Tua tem que ser julgado. E não se colocar naquela situação. Eu nesse momento aqui, eu fazia de costas e o cara pegava lá, entendeu? Eu acho que não, Rafa. Eu tenho essa impressão. Faz muito sentido o que você está falando, tá? Para mim faz muito sentido. Mas eu acho que o Tom Brady é um cara que ele é tão inteligente, tá? Acho que o Tom Brady, o dia que ele nos deixar, tomara que leve muitos e muitos anos, muitos e muitos, o cérebro dele devia ser estudado. Então, tomara que a gente tenha algum pesquisador sobre futebol americano, de ciência, neurociência, porque ele tem um QI de jogo tão absurdo, de um entendimento de tudo que é e de cada um. Por exemplo, a gente não viu o Tom Brady lançar uma bola contestada para o Julian Edelman contra um cara de 6'4", porque ele entendia isso muito rápido, que o Julian Edelman não ia ser esse cara para resolver. Então acho que ele sabe que cada peça se encaixa em um lugar. Ele jogou com muita gente ruim também nos Patriots. Muita gente que ganhou dinheiro por conta do Tom Brady. Costumo dizer que Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees, Aaron Rodgers, esses caras, Pat Mahomes, esses caras deixam muita gente rica, né? Seja jogadores de linha ofensiva que eles salvam, sejam recebedores. Então eu acho que não, eu acho que ele é... E ele é um cara que ele nunca se eximiu de uma coisa, opinar, né? Sempre opinou, né? Goste ou não goste, ele sempre opinou de uma maneira muito polida, isso é muito importante, nunca foi um cara de polêmica por polêmica, mas ele nunca se eximiu de opinar. E opinar é a função do comentarista, não é agradar, é opinar. E eu acho que ele não vai se isentar disso. E se tem alguém... deu uma cuspida aqui. Pode deixar, não precisa editar, não. Normal. Se tem alguém que tem respaldo para opinar... Se a gente fala, né? Se a gente fala... O Tom Brady pode falar. Pagos para falar, imagina o Tom Brady. Talvez por isso que o salário dele seja um pouquinho maior que o seu ali. É coisa um pouquinho maior. É coisa, né? Eu queria um joguinho só. Com certeza. Davis, muito obrigado mesmo. Já estourei mais do que eu tinha falar contigo aqui, mas é que o papo vai se alongando, até falando besteira, mas esse é o momento da off-season mesmo, que a gente conversa mais solto. Prazerzaço tê-lo aqui e espero te encontrar. Eu vou para São Paulo, estarei no Brasil agora em agosto, vou lá para assistir o jogo da NFL também, vou ficar uns dias lá no Brasil e quem sabe a gente tromba também, porque o Davis, assim como o Ivo, com quem eu trabalho há 3 anos, eu não conheço pessoalmente. Rafa, prazer enorme, cara, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho nessa off-season, falando um pouquinho também sobre coisas que não são o jogo em si, né, os jogos em si, tá? Estarei em São Paulo também, né, devo chegar no comecinho de setembro ali, dia 1º, dia 2, eu acho, por ali, e ficar aquela semana para o jogo da NFL. Com certeza nos encontraremos, e prazer enorme. E muito obrigado a você que está acompanhando a off-season aqui no Toque Passa, seja no meu canal, seja lá no Profute, no The Clock. Estou no @DavisChiodini em todas as redes sociais. Tá? Meu muito obrigado. Por quê? Porque nesse momento a gente vê quem é guerreiro de verdade. Tá bom? Muito obrigado a você e muito obrigado pelo convite novamente. É isso mesmo, pessoal. Acompanhem lá o Davis, tem todos os canais, sempre coloco aqui embaixo também na descrição, tem lá o linkzinho direitinho para você acompanhar. E eu conto com vocês aí na semana que vem pra gente seguir falando de futebol americano. Aquele abraço!